E como construir argumentos sólidos? Vamos entender como funciona a parte do desenvolvimento da redação do Enem. Mas afinal, qual é a função do desenvolvimento dentro do texto dissertativo argumentativo? É dentro do desenvolvimento que você vai sustentar a sua tese, que foi abordada lá na introdução, a partir de argumentos bem fundamentados, a partir de um repertório sociocultural, a partir de algumas estratégias argumentativas você vai sustentar a sua tese que foi abordada lá na introdução. E como você desenvolve bons argumentos? O que você precisa entender? Primeiro, o seu desenvolvimento ele vai precisar ter 2 parágrafos. Por quê? Lá na introdução você trouxe a ideia de 2 argumentos e esses 2 argumentos eles vão precisar ser discutidos cada um em um parágrafo, cada um em um parágrafo de desenvolvimento. E cada parágrafo vai precisar conter um tópico frasal, que será a ideia principal do argumento, você vai repetir, né, com sinônimos, é claro, o argumento que foi mostrado lá na introdução. Então, esse vai ser o tópico frasal do desenvolvimento de cada um dos desenvolvimentos. Você vai precisar apresentar argumentos fortes e embasados a partir de um repertório sociocultural, que é a utilização de dados, fatos históricos, conceitos científicos, falas de autoridades, né, citações de autoridades, e você vai precisar relacionar os seus argumentos com o seu ponto de vista. Os seus argumentos precisam estar diretamente ligados ao seu ponto de vista, assim como os dados, os fatos históricos, os conceitos científicos também precisam estar ligados tanto ao argumento que você está trazendo, como com a tese, com o ponto de vista que você está defendendo. Tudo tem que estar interligados, tá? Evite achismo, sempre fundamente os seus argumentos, sempre busque fundamentar o mais possível, detalhar o máximo possível ali dentro do seu desenvolvimento. E qual que é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento? Ele segue esses 4 elementos básicos aqui. Ele precisa ter um tópico frasal, que é onde você vai introduzir a ideia central, que ela já precisa ter sido abordada anteriormente lá na introdução. O seu segundo período ali dentro do parágrafo de argumentação é a argumentação de fato, é a explicação detalhada do seu ponto de vista. Depois, ali no terceiro período do parágrafo, você vai ter um dado, um exemplo, né, ou um dado, repertório sociocultural que você vai trazer, que vai ali a comprovação a partir de estatísticas, de uma citação ou de um fato histórico, certo? E para finalizar, vai ter o conectivo final, que é a transição para o próximo parágrafo, seja ele o próximo parágrafo de desenvolvimento ou já o parágrafo ali da conclusão da proposta de intervenção. E a gente tem aqui alguns tipos de argumentos que você pode inserir dentro dos seus parágrafos de desenvolvimento, que o primeiro é a ideia do argumento que traz causa e consequência, e temos o exemplo: a falta de regulação nas redes sociais facilita a disseminação de fake news, o que compromete a opinião pública e ameaça a democracia. Então, eu tenho aqui a causa, né, que é a falta de regulação das redes sociais, e a consequência, que é o comprometimento em relação à opinião pública e ameaça à democracia. Tem um outro exemplo aqui de argumento, que é um exemplo histórico. Durante as eleições dos Estados Unidos em 2016, a disseminação de fake news influenciou a percepção dos leitores e gerou desconfiança no processo democrático. Então, eu tenho aqui um exemplo histórico, né? Durante as eleições dos Estados Unidos em 2016, a partir desse exemplo, eu tenho também um tipo de argumento. Tem um tipo de argumento também que é a partir de dados estatísticos, né? Segundo a USP,
60% das notícias compartilhadas no Brasil contêm informações falsas, prejudicando a tomada de decisões conscientes. Eu tenho um dado estatístico para trazer essa minha argumentação. Tenho também um tipo de argumentos, tipos de repertório relacionado à citação autoral. O grande desafio da era digital é distinguir informação de manipulação. Então, eu tenho aqui, a partir de uma citação autoral, de uma fala de uma autoridade, eu posso também introduzir ali a minha argumentação, também é um tipo de argumento.